Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, estamos na 34ª semana do Tempo Comum. Meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 29 e 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. O trecho que nós acabamos de ouvir, ele está muito relacionado com o trecho que ouvimos ontem, que na verdade Jesus anuncia a destruição de Jerusalém. E por isso que ele começa, a partir disso, essas coisas que irão passar, que vão acontecer, Jesus está fazendo referência à destruição de Jerusalém, de toda aquela realidade trágica, traumática que de fato Israel viveu no ano de 70, já da era cristã. Contudo, aqui Jesus sinaliza para algo que nos chama essa realidade escatológica, essa realidade das últimas coisas, do ainda não, da esperança da igreja, ela deve ser admitida, ela deve ser contemplada a partir de um feeling, de uma sensibilidade espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Da mesma forma que nós olhamos talvez para as plantas, ele diz isso, a figueira, para outras árvores, e nós, a partir das mudanças daquelas árvores, a gente sinaliza que tal estação do ano está chegando, Às vezes acontece até em algumas realidades também do clima, olha, estou sentindo tal vento, o vento vindo de tal realidade, aquela estação, vai chover ou vai abrir sol, O que é isso? É a gente saber interpretar as forças da natureza, o que a natureza nos comunica. O que Jesus está dizendo? Que a gente não pode ser pessoas que não tenham uma sensibilidade espiritual, que não tenham um discernimento, que não saibam interpretar as realidades da nossa vida, da nossa história, dos acontecimentos, somente a partir de um olhar pragmático, de um olhar imediatalista. Hoje eu percebo muito isso, que às vezes as pessoas elas não conseguem fazer uma leitura espiritual dos acontecimentos que vivem. Ela não consegue muitas das vezes entender até as realidades de dor e de sofrimento a partir de uma ótica de Deus. É isso que o Senhor está nos convidando nesse santo dia. Que principalmente essa esperança é nós sabermos, entender e compreender. Claro que a gente não vai compreender tudo, porque Deus é Deus, mas a gente possa ter uma sensibilidade agradável para entendermos as visitas de Deus no nosso cotidiano, as ações de Deus dentro dos nossos relacionamentos, das realidades que Deus nos propõe e nos faz viver. É saber fazer essas leituras. Às vezes nós somos convidados a fazer isso, queridos irmãos, na própria nossa história de vida. Quantas coisas nós vivemos na nossa história e que quando a gente olha de uma forma nua e crua, pragmática e imediatista, são coisas insuportáveis. É difícil muitas das vezes superar coisas que vivemos, perdas, violências, realidades, e quando nós colocamos a nossa história em Deus e pedimos essa graça de um olhar espiritual, de uma visita de Deus ir e nos olhando para a nossa história de um modo, às vezes num acompanhamento espiritual, num bom acompanhamento. Ali Deus ele vai nos visitando e vai nos fazendo compreender e vai nos fazendo entender algumas dores, alguns sofrimentos, algumas realidades e até entender a sua Páscoa, realizando a sua Páscoa na minha e na sua vida. Querido irmão, amada irmã,
Peçamos essa graça, né? Que Deus possa nos dar essa certeza. E tudo isso, ela é baseada, né? Fundamentada numa certeza que todas as coisas passam. A dor passa, a perda passa, o sofrimento passa, a culpa passa, várias realidades passam. Mas o que é imutável, o que permanece para sempre, é a palavra do Senhor em nossa vida. Que Deus nos dê essa graça e renove a nossa história a partir da presença dEle. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.